Queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Dando continuidade à série de sermões baseado no livro de Atos, sob o título de Nasce uma Igreja. Atos, nasce uma igreja. Capítulo 10, onde partiremos do versículo 1, que é continuação da última mensagem do capítulo 9. Atos 10, a partir do versículo 1, o texto que diz: Eu peço a você, queridos, que preste bastante atenção, porque é uma leitura extensa. Abra sua Bíblia, vá acompanhando lá, versículo após versículo, para que juntos já sejamos abençoados. Preste bastante atenção nos detalhes, pois, como nós temos dito, essa é uma narrativa, uma história que está sendo contada. E temos alguns elementos aqui muito importantes para que você aprenda. Atos 10, versículo 1 diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando-lhe nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo lhe falava, chamou dois dos seus. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto, e descendo o objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro.
Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu vos enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope. Foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª da oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Israel de Nazaré com o Espírito Santo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo?
e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Bendito Deus, Santíssimo e amado Pai, provedor, majestoso, glorioso Senhor, sobre tudo e sobre todos, é a Ti que dirigimos a nossa oração. E suplicamos, ó Deus, que fale conosco, que fales, ó Deus, das verdades eternas, que aqui acabamos de ler. Que o Teu povo seja alimentado, nutrido, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. E este mesmo povo, que alimentados, ó Deus, pela Tua palavra, saia daqui, Senhor, certos de que devem anunciar esta mesma palavra, que devem anunciar a salvação, que devem anunciar a Jesus o Cristo. Fica conosco, ó Pai, e continua recebendo o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, então chegamos aí no capítulo 10. Estamos na jornada de conhecer agora a expansão do Evangelho aos gentios, né? Então preste bastante atenção para essas informações que eu irei dar no princípio, para nortear você a respeito do que nós estamos trabalhando aqui já há alguns domingos. Então, após aprendermos aí no último domingo sobre o período em que Pedro viaja por todo o seu país, pregando o Evangelho, anunciando as boas novas de salvação, fazendo sinais e prodígios, cumprindo a tão famosa vocação, aquele chamado que o Senhor Jesus dá aos seus filhos. Então, nesse período que Pedro está viajando pelo país afora, nós percebemos a mão divina conduzindo a história de forma perfeita, de forma a nos apresentar que essa expansão do Evangelho estava dia após dia avançando, né? E que agora aponta para uma mudança importantíssima, como nós vimos no domingo passado. O Evangelho agora é apresentado aos gentios, a todos aqueles que não são judeus, certo? Gentio é aquele que não é nem judeu, nem israelita. Nós vamos aprender nos próximos domingos um pouco mais sobre isso, mas guarde essa informação. Não era apenas o foco estava no povo judeu, porque assim Deus quis, mas isso vai mudando, isso vai expandindo, e agora de forma orgânica, o Evangelho vai sendo anunciado para todos os povos. Prestem bem atenção. Os gentios aqui representam a expansão do Evangelho que agora vai alcançar todos os povos. O que antes era profetizado por Cristo, como nós vimos no capítulo 1, verso 8, e recebereis poder para serdes minhas testemunhas, não é? Na Judéia, Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra, aqui, ali e lá, não é? Então, nós estamos aprendendo a relevância disso que vem sendo expandido. Além disso, né, o Evangelho, a gente percebe, por exemplo, o Evangelho sendo pregado para o etíope, com Filipe, que vai ali anunciando, aos samaritanos, né, e agora chega um momento aqui muito interessante, porque pregar o Evangelho a todos esses povos, haviam grandes impedimentos culturais, impedimentos religiosos, impedimentos, sim, pecaminosos, principalmente da parte daqueles que eram legalistas, né? Mas havia muito mais coisa envolvida. E nós vamos trabalhar essas questões bem separadamente para ficar marcado na sua e na minha mente, não é? Então, Pedro é o primeiro
a trazer os gentios para dentro da igreja, efetivamente, vamos dizer assim. Porque ele sai para pregar a um povo escolhido. Não somente ao povo escolhido agora, mas também a todos os povos, né? Então vimos também, no último domingo, sobretudo, Pedro curando Enéas e depois ressuscitando Dorcas. E demos principal ênfase aí nos versículos 35 e 42. Se você voltar aí uma página, 35 do 9, que diz: viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Depois o 42, do capítulo 9. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Ou seja, os milagres que Pedro acabou de realizar e todos os outros que são descritos na Escritura não têm um fim em si mesmo. Nós aprendemos isso no domingo passado. Os milagres não têm um fim em si mesmo. Cura pela cura, a ressurreição pela ressurreição, milagre por milagre. Mas os milagres aqui relatados, nós temos que entender que eles apontam para uma realidade muito maior. A realidade da graça divina que resgata o pecador das trevas. Os milagres são como faróis, não apontando para si mesmo, ou para a pessoa em si, mas para dois grandes faróis aqui, no caso desse texto, apontando para a obra da redenção. E aqui encontramos o terceiro desse milagre. Os dois primeiros, Enéas e Dorcas, e aqui nós temos o terceiro, né, dessas três histórias aqui, muito interessante, que trazem aspectos espetaculares, né, que possuem aqui elementos sobrenaturais. As duas primeiras histórias, nós vimos aí, envolvem milagres físicos. Não é? Enéas não conseguia andar, e Dorcas estava morta, efetivamente morta. E houve esses dois milagres, no primeiro momento, milagres físicos. O terceiro possui mais um caráter espiritual. Ele envolve elementos sobrenaturais também, visões e dons, mas ele tem um caráter assim poderosíssimo. Há quem diga até que mais do que curas e milagres. Porque se você perceber, nós vamos ter aqui visões, anjos aparecendo, não é? E muitas outras coisas espetaculares diante dos homens. Queridos, mas eu preciso relembrar mais uma vez. Foco de Lucas não está nos milagres. Quando Lucas escreve Atos, o foco dele nunca foi os milagres, mas está em mostrar como Cristo agiu e age no meio da sua igreja para glorificar o seu nome, para trazer a glória, apontar a glória para o Pai e mostrar a maravilhosa graça do Senhor, como nós cantamos agora há pouco. Sendo assim, dado todas essas informações, gostaria de relembrar. Nós temos algumas personagens aqui. Primeiro, nós temos Pedro. Segundo, personagens principais. Segundo, nós temos Cornélio, não é? Que é vamos dizer assim, alguém no processo de conversão. Alguém que já tinha um relacionamento com Deus. Então vamos ver primeiro aí o que está acontecendo aqui no versículo de número 1. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Percebemos então a primeira personagem que é apresentada a nós. Mas vamos relembrar que ele vai ter um encontro com Pedro, certo? O grande apóstolo Pedro. É importante a gente frisar que é o apóstolo Pedro, tá bom?
para que você não se confunda, porque nós temos dois Simão aqui na narrativa aqui, para que você não se confunda. Então, nós vamos ver aí do verso 1 até o verso de número 2, uma responsabilidade que é trazida a Pedro diante deste homem chamado Cornélio. Então nós vamos perceber que das três histórias, essa história que tem mais detalhes. Por quê? Lembra que a progressão da revelação do Evangelho, aquilo que Deus está escrevendo na história da redenção, ela vai expandindo. Por que de forma orgânica, que a gente costuma falar? De forma orgânica, na seguinte ideia: o Evangelho estava restrito ali, em Jerusalém, vamos dizer assim, naquele período de pregação estrita, tem aquela explosão de evangelismo com a chegada e o ministério de Jesus. Jesus morre, ressuscita no terceiro dia, aparece a algumas pessoas e sobe aos céus. No momento em que está subindo aos céus, ele diz que os discípulos iriam ter que cumprir a missão que ele chamou e que eles não ficariam sozinhos, que eles receberiam poder, que eles teriam uma missão incrivelmente maravilhosa. Após esse período, os discípulos começam a pregar o Evangelho, ensinando todas as coisas que o Pai ordenou, ensinando a teologia nova que surgiu, ensinando a olhar para o Antigo Testamento como cumprimento, como base para o Novo Testamento. E assim, a progressão do Evangelho vai avançando. Os discípulos se espalham, a perseguição aumenta, eles se espalham ainda mais, e por onde passam, eles vão pregando o Evangelho. A igreja cresce, outros evangelistas aparece Filipe, aparece Estevão, e a igreja vai avançando. Entendeu a ideia de progressividade aqui? A ideia de organicidade vai crescendo e se apresentando agora como algo assim que é impossível não perceber. E o Evangelho vai avançando. Só que chega neste momento aqui, tem a virada de chave, que o Evangelho agora, não somente naquela região, agora o Evangelho começa efetivamente a ser anunciado até os confins da terra, como a gente viu anteriormente aqui. E esses confins da terra vai ter o start aqui com esse homem. Então, os detalhes agora aqui, que são representados nesses 48 versículos, né? É significativo para a gente, porque ele está dizendo, olha só, deixa eu dar ênfase nisso aqui. Nós já vimos coxo andar, nós já vimos cego, nós já vimos pelo menos 3 pessoas serem ressuscitadas. 3 que a gente vê assim bonitinho, né? Mas lembrando que na morte, na ressurreição de Jesus, quando houve aquele tremor, quando houve os céus se escurecerem, quando houve cataclismos, naquele momento, na ressurreição de Jesus, a Bíblia vai dizer que pessoas se levantaram, mortos se levantaram dos seus túmulos e começaram a andar. Percebeu o avanço, coisas fantásticas acontecendo? Pois é, o Evangelho está avançando. E agora ele sai daquela regionalidade até os confins da terra. Mas isso não se restringe apenas a um povo específico, a um grupo específico. Mas o que nós temos claramente aqui sendo apresentado é que agora o Evangelho é para mim e para você. O Evangelho tem início para os gentios até chegar em mim e você. Imagine que Deus, exclusivamente na sua sabedoria, os seus oráculos, entende da seguinte maneira: eu vou ficar só com o povo judeu. Você jamais teria conhecido o Evangelho. Mas Ele mesmo decide se anunciar, decide se autorrevelar até os confins da terra, a todas as pessoas. O Evangelho agora é anunciado a todas as pessoas. Isso precisa ser dado ênfase, queridos. O Evangelho precisa ser anunciado a todas as pessoas.
Então, é por isso que nós temos tantos detalhes com a história de Cornélio e sua casa. O texto diz que Cornélio foi um homem notável e que já conhecia as Escrituras. Era piedoso, temente a Deus. Olha aí o verso de número 2, né? Ele orava, como a gente vê aí no verso de número 2 e 4 também. E tinha também um bom testemunho. Olha que coisa interessante. Verso de número 22. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Percebeu? Era alguém que estava em fase de transformação. Provavelmente já tinha ouvido falar de Jesus. Né? Porque olha o que o verso 37 diz. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Então é provável que ele ouviu falar de Jesus. É provável que ele tivesse também frequentado as sinagogas. É provável que esse homem tivesse um bom relacionamento com os religiosos da época. Mas isso, eu preciso falar com muito cuidado, querido, para você guardar. Tudo isso, uma vida boa, ser um bom funcionário, ser um bom pagador das suas dívidas, ter bons relacionamentos com as pessoas na rua, com os parentes, tudo isso que é apresentado aqui não era suficiente para a salvação. Não deixou de ser diferente nos nossos dias. Ainda que tenhamos uma vida reta, ser um bom cidadão em todos os aspectos, isso não é suficiente para a salvação. Para que Cornélio fosse salvo, era necessário algo extremamente necessário. Ele precisava ouvir efetivamente do Cristo. Mas não somente ouvir, porque ouvir por ouvir, ele ouviu rumores. Ele ouviu pessoas falando, tem um tal de Jesus, um profeta aí, né, um mestre, um rabi, que está anunciando algumas coisas, movimentando muita gente. Tem não? Tinha, né? Aqui, Cornélio está um pouco à frente daquele período. Esse contexto está alguns anos à frente. E eu gostaria de saber mais dele. Mas como é que eu faço? Eu vou numa igreja, na minha rua, eu entro lá no YouTube para pesquisar quem é Jesus? Obviamente que não. É certo que até hoje, se a gente fizer alguma coisa nesse sentido, a gente vai ter dificuldade de encontrar e saber quem efetivamente é Jesus. Tem até pessoas vivas dizendo, eu sou o Cristo. Já se tornou piada, obviamente, em muitos meios. Mas vai surgir uma pessoa assim, que não vai dizer apenas eu sou o Cristo, ele vai dizer eu sou superior ao Cristo. Mas isso nós vamos ver mais à frente. Perceba, o que está acontecendo aqui, e que precisa ficar marcado em nossa mente, que essa transformação que vai acontecendo na história de Cornélio tem um propósito claro. Deus queria mudar a vida de todos os envolvidos. Não era somente converter Cornélio, mas de todos os envolvidos ali precisavam entender. Lembra que eu falei que tem vários personagens? Eu estou focando em Pedro, aquele portador da mensagem, não é? E Cornélio, aquele que iria receber a mensagem. Mas tem muita gente em volta. Tem o grupo que foi convidar Pedro, tem um grupo que veio com Pedro. Pedro não veio sozinho. Tem um grupo que volta com Pedro, né, até Cornélio. Tem os da casa de Cornélio. E quando falo os da casa, não é somente filho e filha, mas é também funcionários, pessoas que moravam ali próximo, que trabalhavam com eles. A gente precisa perceber a importância do que ele está dizendo aqui. Deus queria mudar a vida de todos os envolvidos. Nós temos aqui ainda que Pedro e os demais judeus convertidos precisavam entender que a barreira que havia entre judeus e o resto do mundo havia sido destruída.
O Cristo fez isso. O Cristo já deu sinais quando, por exemplo, do diálogo dele com a mulher samaritana, em que ele instrui ela a abandonar a vida promíscua e a vida religiosa conturbada que ela tinha, misturada com muitas coisas, e se tem que adorar aqui ou ali, como a gente já viu em outro momento em João capítulo 4. Então, nós vamos seguir aqui com este homem que o verso 4 diz: Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse. Quando Cornélio está ali orando, aparece um anjo para ele. Olha aqui, o primeiro evento aqui diferenciado, né? Que ele está aqui orando por volta da hora 9, e um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, chamou ele pelo nome. Não sei se você percebeu, mas o texto segue aqui dizendo para a gente que o anjo simplesmente ignorou a pergunta dele. O anjo não disse assim, eu sou Miguel, eu sou fulano, eu sou... O anjo não faz isso porque havia algo mais importante aqui para dar ênfase. Por isso que eu digo, queridos, não se perca em milagres, em visões, em anjos, porque o foco não é esse. O que era mais importante aqui é a mensagem que o anjo trazia. Perceba aí, verso 4. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. No verso 6, a gente entende a importância do versículo 43, que parece estar desconectado dos outros 42 versículos do capítulo 9. Olha lá, verso 43. Volte aí, capítulo 9, 43. O que está acontecendo aí? Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. O texto não está desconectado, muito pelo contrário. O endereço que é dado aqui, no versículo 43, está na boca do anjo agora, que diz para Cornélio, vai lá, manda chamar alguém que está lá naquela casa. E por que eu chamei sua atenção agora? Que Simão e Simão aparecem aqui, para você distinguir. Nós temos Simão Pedro, o apóstolo, e nós temos Simão o curtidor. Simão o curtidor ficou para trás, certo? Então só temos agora Simão curtidor, aquele que a gente viu no 43, tá bom? Ficou para trás. Agora somente Simão Pedro, ou, como nós conhecemos mais propriamente, Pedro. Verso 7. Logo que se retirou, o anjo lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. Então, Pedro faz exatamente o que o anjo disse. Chama um grupo de homens para convidar a Pedro para vir até você. No dia seguinte, verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então aqui nós temos o segundo elemento espetacular, miraculoso, diferente. Primeiro, um anjo aparece lá para Cornélio, lá do outro lado, certo? Em Cesareia. Agora o segundo evento começa a acontecer. Lá, o que Cornélio estava fazendo? Orando. Aqui, o que Pedro está fazendo? Né? Imagine assim, que seria por volta do meio-dia, o almoço atrasou, não é? Como a gente faz aqui nos domingos de vez em quando, né? O almoço atrasou, o que Pedro faz? Pedro vai orar. Em vez de ficar ranzinza e brigando com todo mundo, porque está nervoso, está com fome, e a gente sabe que Pedro, né? A fama de Pedro, o que ele faz? Ele sobe para orar.
Ele vai para um lugar separado para orar. E aqui acontece algo sobrenatural. Verso 10. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. E aqui a gente precisa separar, tá, gente? Êxtase, para nós, nos nossos dias, é algo meio negativo, né? Porque geralmente está associado a alguma manipulação química ou alucinações das mais variadas. Mas o êxtase aqui é uma espécie de transe em que ele se depara com uma visão. Isso é muito comum no Antigo Testamento, né? Nós temos vários casos assim, uma mão escrevendo na parede, e o povo via uma imagem, e via-se uma coluna de fogo, e muitas outras coisas, certo? Aqui nós temos Pedro preparando-se para almoçar, decide orar no horário específico, não é? Então, verso 11, viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. O que Pedro está vendo? Imagine um grande lençol que vem descendo do céu em direção a Pedro. E Pedro ali extasiado, parado, olhando aquilo acontecer. Verso 12. Contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouvia-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Verso 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então aqui nós temos o segundo elemento acontecendo, né? O elemento miraculoso. Mas o que comunica isso? Para a prática judaica, era proibido pelas leis sanitárias e as leis cerimoniais, que a gente aprendeu lá em Levítico, o ano passado, né? Lembra o Levítico da importância da santidade? Havia uma determinação para não se comer nenhum desse tipo de animal que o lençol estava trazendo aqui. Porque toda vez que o judeu comia animais assim, se ele fizesse isso ou tocasse nesses animais ou pessoas mortas, ele seria considerado impuro e não poderia prestar o seu sacrifício a Deus. Ele teria que fazer dos mais variados sacrifícios, como nós aprendemos, para se santificar e apresentar-se diante de Deus. Só que agora essa visão contraria tudo que Pedro havia aprendido como um bom judeu, como um bom servo de Deus. Note que ele diz: Senhor, não vou comer, jamais eu toquei nesse tipo de coisa. E o que acontece aqui? Exatamente o contrário do que ele sempre aprendeu. Mas note que Deus já estava trabalhando isso com Pedro. Por quê? Novamente, o versículo 43, Simão o curtidor, lembra que a gente viu semana passada e que eu acabei de exemplificar agora, fazendo a conexão do 43 com o de número 6, quando fala de Simão curtidor. Simão curtidor, a profissão curtidor é aquele que cuida de couro de animais. Para isso ele tinha que matar os animais, não é? Tirar o couro, limpar o couro, secar e tratar o couro para se utilizar no exército. Lembra que aquela região era muito comum ter muitos exércitos para fazer couraça, para fazer dos mais variados objetos. Só que Simão morou na casa desse homem que era considerado impuro. Deus já estava trabalhando no coração de Simão e já estava apontando, dando sinais para a gente aqui. Simão curtidor, que trabalha com animais, que vai ter lá animais impuros. Era quase que impossível de Pedro não se contaminar. Só que o Senhor, nós sabemos aqui, né, o próprio Deus falando para Pedro: não torne impuro, não torne comum aquilo que eu santifiquei. Qual é a mensagem aqui? A mensagem está clara
para nós hoje e ficou clara para Pedro no desenrolar da narrativa. Por quê? A mensagem é, agora, aquilo que era considerado impuro, o judeu, o gentio, não era mais impuro. Como assim não era mais impuro? Havia-se a necessidade de alcançar todas aquelas pessoas. As leis cerimoniais, a lei em si, precisava ser respeitada, praticada, com agora uma expansão que o próprio Cristo traz. Aquelas sombras do passado agora vão se tornando realidade diante dos próprios olhos de Pedro. É esse o significado dessa visão. Enquanto a gente fica se perdendo na visão em si, uau, Pedro está ali com os olhos arregalados e um lençol cheio de animais, que coisa incrível. A mensagem é, você precisa matar e comer desses animais. Você precisa participar da mesa com estes que são considerados impuros. Por quê? Verso 14. Aliás, verso 15. A voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. E aconteceu isso 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Queridos, a mensagem era, Pedro, você precisa avançar. Pedro, você precisa ir em direção aos gentios. E Pedro, com certeza, ficou pensando naquilo, no primeiro momento recusa, não é? E fica ali pensando, mas o que será isso? E olha o que o verso 17 diz. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. O Senhor conduzindo o seu plano nos mínimos detalhes. Enquanto Pedro orava, enquanto Cornélio orava, enquanto um estava se dedicando a práticas piedosas, Deus fala com ele. Enquanto o outro, em outro lugar distante, está falando, se dedicando a práticas piedosas, Deus fala com ele. E Deus vai conduzindo a história. No exato momento em que Pedro está ali ainda perplexo, batem a porta. E Pedro olha para aquela situação, com certeza, o que está acontecendo? Mas aí tem a confirmação. Verso de número 18. E chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí 2 homens que te procuram. A confirmação. 2 homens que te procuram. Pode ir, Pedro. Fique tranquilo. Não se esqueça que nós estamos falando de Pedro, que no verso 12 vai ter uma aventura aí de perseguição, como a gente vai ver em breve, se Deus assim permitir, e que também já havia sido perseguido em vários momentos. Já pensou nisso? Você está numa casa, morando já há algum tempo, você acabou de fazer 2 milagres ali, ó, a notícia se espalhou, os inimigos estão ferozes, né? Olhos fumegantes atrás de você para te matar. E você está ali próximo da hora do almoço, está orando, né, jejuando até ali, involuntariamente, e 2 homens batem a porta, tem que dar medo, não é? Tem que ficar ali, ó, atento para fugir, quem sabe. Aí o Espírito Santo fala ao coração de Pedro, pode abrir, e pode ir com eles. Mais uma vez, queridos, nós temos aqui uma ação espetacular, uma ação miraculosa. O Espírito Santo falando ao coração do seu servo. Verso 20. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Percebeu? Que vontade de receber uma mensagem direta assim de Deus, né? Às vezes a gente fica perdido com essa, o que eu faço, se eu compro, se eu vendo, se eu subo, se eu desço, se eu caso, se... A gente fica, né? Aí o Espírito Santo olha para Pedro e diz assim, tem 2 homens batendo na porta. Quão específico mais precisa ser? Vai e não duvide,
Porque Pedro já havia duvidado 3 vezes aqui, só nesse texto. E a gente sabe essa história de Pedro com 3 vezes é complicado, né? E olha só, verso de número 21. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A que viestes? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Rapaz, não tem só 2 homens batendo na porta. Eles dizem que é um chefão romano que está chamando ele. Vocês perceberam isso aqui, o que está acontecendo? Tem um centurião, um chefe, que tinha centenas de homens sob o seu comando. Manda chamar Pedro, para Pedro ir para Cesareia. Olha o nome do lugar, Cesareia, que foi dada em homenagem a César. Queridos, a mão de Deus vai conduzindo a história de uma forma incrivelmente maravilhosa e vai fazendo com que o seu servo cumpra exatamente aquilo que ele precisava cumprir. E chegamos no verso 23. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Lembra? Pedro não estava sozinho. 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, e prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Ele estava ansioso por receber Pedro. Era um homem crente, temente a Deus. Crente não, mas temente a Deus. Estava ansioso por receber Pedro. Havia recebido anteriormente uma mensagem de um anjo. E agora ele está diante daquele que o anjo mandou chamar. A primeira reação dele, e de muitos de nós, é se ajoelhar diante de Pedro. E o que Pedro faz? Pedro levantou-se dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. 27. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo... A partir daqui nós temos a segunda parte, que vai mudar completamente a vida de Cornélio, daqueles homens que saíram de Jope com Pedro, do próprio Pedro e de muitos outros que iriam ouvir aquele testemunho. Verso de número 27. Falando com eles, entrou, encontrando reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha a tradução do versículo, do contexto aqui do lençol com os animais. Essa é a tradução. Verso 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandastes chamar? Respondeu Cornélio. A partir daqui, encontraremos a resposta para a transformação da vida de todas aquelas pessoas. Queridos, o foco dessa primeira parte, e nós ficaremos por aqui, semana que vem continuaremos no verso de número 30. O foco dessa primeira parte é para que eu e você entendamos que a igreja recebeu o privilégio, preste bem atenção, a igreja recebeu o privilégio de participar da tarefa de fazer discípulo de todas as nações e ensinar e aguardar todas as coisas que Cristo ordenou. Esse privilégio não foi dado a anjos, não foi dado a nenhum ser existente na face da terra.
o privilégio de anunciar a salvação em Cristo Jesus é da igreja. É meu, é seu. O evangelho precisa ser pregado a todas as pessoas. Até quando? Até que ele venha. Até que Jesus se apresente agora. Não mais como um homem que andará sobre a terra. Não mais como o servo sofredor. Não mais como aquele que padeceria na cruz. Não mais como aquele humilhado, cuspido, trazido à morte, tendo seu sangue vertido, de forma a tornar-se vexame perante todos. Não mais como o homem a ser vilipendiado, mas agora, vindo como o Senhor soberano, sobre tudo e sobre todos, o Rei do universo, para julgar a mim e a você. Mas enquanto isso não acontece, o que nós fazemos? Anunciamos a Cristo. Desfrutamos desse privilégio. Pedro e os demais aqui foram chamados para serem testemunhas até os confins da terra. Não foram os anjos, não foi ninguém, mas fomos todos nós convocados, chamados por eles. E saímos por aí pelo nosso próprio poder, a partir do nosso poder de persuasão, da comunicação, do bom vocabulário que nós temos, da perícia que nós temos nos debates, de esmiuçar os assuntos mais complexos e difíceis. Não, nós saímos no poder do Espírito Santo. Em nossas mãos foi dado o poder de Deus para a salvação de todas aquelas pessoas que Deus assim determinou. Paulo em Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15, diz assim, só para a gente relembrar, nós acabamos de ler. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. As coisas boas aqui é o Evangelho, as boas novas. E as boas novas são, Jesus ressuscitou, creia nele. Jesus está vivo. Muitos profetas passaram pela terra, muitos líderes subiram nos palanques, muitas pessoas influenciadoras passaram pela história com grandes discursos, mas todos estão mortos. Jesus está vivo. Jesus não somente está vivo, mas ele está reinando no trono. Ele está à direita, à destra de Deus Pai. Essa é a mensagem que você tem que anunciar. E às vezes a gente se perde. Um anjo diz isso, outro anjo disse aquilo outro. É interessante, queridos, como algumas seitas, das mais famosas e poderosas aí, geralmente começa assim. Uma mulher que estava encolhida embaixo do púlpito, falando com um anjo. Um homem que viu um anjo resplandecente na floresta, trazendo mentiras, e multidões só arrebanhadas, simplesmente porque não prestam atenção na Escritura. O foco da Escritura é como nós acabamos de cantar. É tudo sobre Ele. Nunca foi sobre nós. Concluindo, queridos, Pedro foi instrumento divino para cumprimento dos seus propósitos. Pedro cura Enéas, Pedro ressuscita Dorcas, mas tudo isso invocando o nome do Senhor Jesus. Isso nos ensina que Jesus é quem cura, Jesus é quem transforma, Jesus é quem liberta, Jesus é quem salva. Atos 8, 26 a 11, apresenta 3 conversões notáveis.
Nós vamos ver o etíope, nós vamos ver Saulo, e agora nós estamos vendo Cornélio. Esses 3 homens eram piedosos, preste bem atenção. O etíope estava fazendo o quê? Lendo a Bíblia. Paulo era o quê? Zeloso com a sua religião. Achava que fazendo aquilo, matando aquelas pessoas, perseguindo a igreja, ele estava sendo fiel a Deus. E Cornélio orava, lia a Escritura, com certeza dava esmola, cuidava bem dos seus funcionários, era respeitoso com esses funcionários. E olha o que acontece aqui. Esses 3 homens, sem Jesus, continuariam sendo apenas homens. Mas esses 3 homens, com Jesus, agora são arrolados no livro dos céus. E tem o nome lá, escrito por toda a eternidade agora. Lucas nos ensina que observar a lei não bastava, mas que é necessário nascer novamente, como o próprio mestre, naquele diálogo incrível com Nicodemos. É preciso nascer de novo. E esse nascimento só vem por meio de Cristo. É por isso que Pedro saiu de Jope e foi até Cesareia, para que Cornélio ouvisse a pregação da salvação. Pregação essa que iremos analisar no domingo que vem. E perceba ainda que a experiência que Cornélio teve foi profundamente marcante, pois ele presenciou muitos eventos espetaculares, né? Uma experiência como essa já seria suficiente para Cornélio se converter a Cristo. É por isso, queridos, que a gente não dá ênfase nessas práticas. É por isso que a gente prefere ficar com a Escritura. É por isso que a gente se desvia das práticas de ir atrás daquele ou daquele outro. Porque facilmente nós somos enganados. Nós ficamos impressionados com filmes de Hollywood. Às vezes temos até pesadelos para alguns, né, que assistem filmes de terror, ou ficam vibrando quando assistem um filme de ação, ou choram quando assistem um dorama horroroso. Quem riu se identificou. Mas a grande questão é que nós somos assim, nós somos vulneráveis. Aparece um anjo. Quem dificilmente não seria enganado? Mas o que transformou a vida de Cornélio aqui foi a mensagem de salvação. O que faltava para Cornélio, para o etíope, para Paulo, era a pregação do Evangelho. Pregar o Evangelho não é função dada a ninguém, senão à Igreja de Cristo. Guarde isso. E aplique isso da seguinte maneira. Queridos irmãos, prestem bastante atenção, para que esse não seja apenas mais um discurso vão, vazio, que nem entra nos seus ouvidos, nem passa. Preste bastante atenção. Diante de tudo isso, da soberania de Deus, do sacrifício de Cristo, do amor de Deus apresentado aqui, do privilégio que Ele deu a mim e a você, Deus nos deu a mensagem de salvação. Você precisa compartilhar, porque se você não compartilhar, essas pessoas que não ouvirem, vão para o inferno. E não é somente a dor, não é somente a dor física, a dificuldade de perceber que está num lugar e nunca mais será feliz, mas é a ausência do próprio Deus, é de não ter contato com Ele, é de agora ter os seus olhos desvelados e olhar para os céus e ver, Senhor, manda alguém daí para cá para falar, Senhor, manda um anjo, manda alguém, e Ele vai dizer assim: o tempo já foi. Tinha uma igreja na sua rua. Tinha um parente seu que te convidava para ir para a igreja. Tinha pessoas querendo compartilhar, ler a Bíblia com você. Tinha uma Bíblia no dentro do seu carro, estragando, queimando no sol, empoeirado, estragando. Você nunca leu, você nunca quis, você nunca se aproximou. Não ignore esse privilégio que Deus dá.
Seja obediente, anuncie em todo o tempo a mensagem de salvação, à luz do que aprendemos na escola dominical hoje, é toda hora, é todo tempo. Assim que tem a oportunidade, de forma inteligente, cadenciada, sistemática, intencional, convide a pessoa para conhecer do Evangelho, seja claro, simples, direto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E perecer aqui não é morrer apenas, não é sofrer dificuldades, não é ter problemas financeiros, mas perecer aqui é ir para o inferno, realidade eterna. Assim como os céus para aqueles que servem ao Senhor. Não qualifique as pessoas que você irá evangelizar. A gente faz isso, não é? A gente fica qualificando. Esse aqui? Isso não adianta. Quem? Meu pai? Era aquele monstro. A minha mãe me abandonou. Fez isso. Aquela pessoa. Não quero saber. Não qualifique as pessoas. Fale de Jesus para todo mundo. Não se perca guardado em si mesmo. Porque o Evangelho, dentro de você, já cumpriu o papel dele. Que era converter você. Se é que você é convertido. Não escolha. Simplesmente pregue. Que Deus assim nos abençoe. Curve sua cabeça e vamos orar mais uma vez.